multidão dos que crerão, era só o coração. Nossas Bíblias, mais uma vez no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ver a partir do versículo 22. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Vamos orar. Pai, nós prosseguimos olhando para Ti. Desejo do nosso coração é que quando nos reunimos cultuando o Senhor seja esse foco todo atraente das nossas almas, esse foco todo absorvente do nosso coração, em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em todo o serviço, nós desejamos servir a Ti. Pedimos ao Senhor que continues abrindo os nossos olhos para vermos Tua glória, Tua face, Tua pessoa, Tua beleza nas Tuas Escrituras. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para os nossos caminhos. Queremos ver um pouco mais da glória de Cristo através dessa porção das Escrituras que nós lemos. Abre os nossos olhos para vermos a beleza do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estudar juntos essa porção tão rica da palavra, na sequência do que já temos compartilhado na reunião anterior. Nós dissemos para os irmãos que esse sermão tão simples, tão objetivo e, por outro lado, tão profundo, do Espírito de Deus através de Pedro, ele sintetiza, na verdade, toda a essência da mensagem cristã. E nós colocamos para os irmãos como que num esboço quais seriam os 7 aspectos, e é interessante esse sermão conter 7 aspectos, os 7 focos desse sermão de Pedro. O foco central seria então o quarto elemento desse sermão, então o elemento central, com 3 de um lado e 3 de outro. O foco central, o quarto elemento mencionado na sequência de narrativa desse sermão, é a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo é o cerne da mensagem cristã. Os irmãos se lembram, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, aquele capítulo chamado um capítulo exaustivo a respeito da ressurreição? Tão rico capítulo. Os irmãos se lembram o que Paulo diz lá naquele capítulo? Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e é vã a vossa fé. Mas Cristo ressuscitou, Paulo continua, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então a ressurreição é o cerne desse chamado querigma, ou proclamação apostólica. É muito fácil entendermos por quê. Nós poderíamos ter até mesmo o nosso Senhor Jesus lidando com os nossos pecados, com o assunto relacionado à ira de Deus, com a nossa consciência, talvez, nos dando uma relativa paz, digamos assim, se Ele tivesse apenas realizado uma obra entrando na morte. Mas nós nunca poderíamos ter garantia de plena salvação se o Senhor não ressurgisse da morte, porque a morte seria um ponto final. Primeiro que, na verdade, o que eu coloquei anteriormente não seria factível, porque se o Senhor não ressuscitasse da morte, prova seria de que a morte teria algum direito sobre ele. E se a morte tivesse qualquer direito sobre ele, então de alguma maneira o pecado tinha tocado aquela vida, porque o salário do pecado é a morte. É muito simples entendermos isso e compreendermos então por que a ressurreição é esse maravilhoso foco, esse elemento central da mensagem de Pedro. Agora, irmão, para que Pedro chegue na ressurreição, ele precisa de 3 elementos anteriores. E para que Pedro prossiga a partir da ressurreição, ele vai tocar em 3 elementos posteriores. Agora, eu não disse que isso resume toda a nossa confissão de fé cristã. Porque no sermão de Pedro, aqui em Atos 2, nada é falado, por exemplo, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. E a segunda vinda do Senhor Jesus é um dos elementos essenciais da nossa fé cristã. Então Pedro não está fazendo uma declaração doutrinária exaustiva, mas ele está mostrando o que concerne a essência da mensagem cristã. E essa essência é exatamente a ressurreição de Cristo, mencionado tantas vezes nesse texto. Mas para que Pedro foque essa ressurreição, ele vai colocar 3 fatores que precedem a ressurreição, e ele vai colocar 3 maravilhosas consequências que seguem a ressurreição. Então, quais seriam esses 3 anteriores e 3 posteriores que nós já mencionamos? Os 3 anteriores já foram compartilhados na reunião passada. Primeiro, verso 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. 2 pontos. Agora ele vai começar a pregar. O que? Jesus, uma palavra desacompanhada, tanto do seu título Senhor, que ele vai usar depois lá no verso 33 e 36, aliás, não é? Quanto da palavra Cristo, que também ele vai usar lá no verso 36. Os irmãos se lembram lá, logo aí à frente? A este Jesus, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus do verso 22, o Nazareno, esse que é homem mesmo, a este Jesus que vós crucificastes, isso é o verso 36, Deus o fez o quê? Kyrios, Senhor, soberano absoluto, e Cristo, ou seja, Ele é aquele ungido Messias no hebraico, do qual todo o Velho Testamento foi um prenúncio. Este Jesus é o Cristo, mais do que isso, Ele é o Senhor, porque Ele assumiu por mérito uma posição soberana no universo de Deus. Qual o texto mais coloca isso de forma clara? Um deles, Filipenses capítulo 2. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, diz a nossa versão, palavra melhor, soberanamente. Deus o exaltou soberanamente e o colocou, ou deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse: Jesus Cristo é Kyrios. Mesma palavra de Atos 2,36. A esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor, Kyrios, Senhor e Cristo. Então, irmão, quão maravilhosa é essa mensagem. O Evangelho não é rebuscado.
O Evangelho não é um ratinho acuado no canto da parede. Todas as vezes que você estiver preocupado em convencer alguém sobre a mensagem cristã, pare imediatamente. Porque nós precisamos defender um ratinho, mas não um leão. O leão basta abrir a jaula, ele dá conta de si mesmo. Então nós precisamos aprender a pregar o Evangelho, proclamar os fatos referentes a Cristo Jesus. Então foi assim que Pedro começou no verso 22. Jesus, o Nazareno. Não há dúvida histórica nenhuma a respeito desse homem. Sabe qual é o fato histórico mais evidenciado de toda a história da humanidade? Você gosta de história? Você conhece um pouquinho de história? Sabe qual é o fato da humanidade mais referenciado e, consequentemente, referendado de toda a história da humanidade? A encarnação de Cristo, a morte e a ressurreição. Muito mais do que qualquer outro fato. Agora, por que será que as pessoas têm facilidade em acreditar que Homero existiu e que ele escreveu as Ilíadas, mas tem tanto ceticismo em achar que Jesus realmente foi um homem que viveu nessa terra, não é? Enquanto as fontes históricas que atestam a respeito das Escrituras da pessoa do Senhor são muito, muito, muito maiores do que as que atestam sobre Homero e os seus escritos. Então é aí que Pedro começa o seu sermão, Jesus, o Nazareno. Primeiro, ele é um homem. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Jesus, o Nazareno. Esse é o nome do Verbo que se fez carne. É o Jesus que nasceu em Nazaré. Jesus, o homem, o filho da Maria. Depois o segundo ponto. O primeiro então é a encarnação. Pedro começa com a encarnação. Onde que nós vamos começar quando pregamos o Evangelho? Com a encarnação. Ele se fez semelhante a nós, participando de carne e sangue. Lembra de Hebreus capítulo 2? Ele se fez homem. Ele não veio fazer turismo na terra. Ele não veio exercer um ministério de curandeirismo. Ele não veio expulsar demônio. Esse não é o foco do seu ministério. Ele é o grão de trigo que se fez carne e caiu em terra para morrer. Porque se não morrer, ele ficaria só. Se não morresse, ficaria só. Então Jesus, o Nazareno, encarnação, humanidade. Logo em seguida, varão aprovado por Deus, também já compartilhamos. Não basta que Jesus fosse homem, mas teria que ser um homem totalmente de acordo com o coração de Deus, porque para isso o homem foi criado e falhou. Para isso o homem foi criado e caiu e falhou. Mas esse homem, Jesus, aquele Nazareno, varão aprovado. Irmãos, Pedro não podia chegar na ressurreição sem passar por aqui, porque ele não ressuscitaria se ele não fosse um varão aprovado. A morte iria retê-lo. Os irmãos veem? Varão aprovado. Por quem? Por Pilatos, por Herodes, pelos religiosos, ou pelos discípulos mesmo, os mais próximos dele. Não. Até essas autoridades tiveram que confessar que ele era um homem aprovado. Nós sabemos muito bem. O próprio Pilatos, o governador, olhou para ele e falou: não vejo nele crime algum, não é? Ele foi crucificado por mãos de iníquos, como diz esse texto. Sabe o que isso significa? Que a crucificação do Senhor foi, humanamente falando, um assassinato, porque ele se entregou como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Então, por causa de ser quem ele era, um varão aprovado, a sua morte, no sentido humano, é claro, e natural, afora o que o versículo aí 23 diz, não é? Tão maravilhoso, ele foi entregue, não é porque ele era fraco, porque não tinha outra opção, mas ele foi entregue pelo determinado desígnio, plano e presciência, pré-conhecimento de Deus, porque o plano redentor estava em execução na mão daqueles ignorantes, que não sabiam o que estavam fazendo, né? Mas Deus sabia o que estava fazendo, e Jesus sabia o que estava fazendo. Por isso ele diz: ninguém está tirando da minha vida, eu espontaneamente a estou dando, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. Para quê? Em resgate por muitos. Que maravilhoso, né? Então esse é o plano de Deus, do qual o Senhor Jesus, o Filho eterno, participou se fazendo carne. Mas esse é o lado divino. E o lado humano? O lado humano foi um assassinato
A coisa mais injusta que podia ser feita. Pendurar um homem aprovado por Deus, diante de todos vós, como Pedro diz, na morte hedionda naquela cruz. Não é? Porque ele é um homem aprovado. Qual o seu crime? Então Pedro diz, aprovado por Deus diante de vós. Irmãos, estão vendo o que ele vai enfatizar? É como se ele estivesse dizendo assim, pense sobre a morte do Senhor. O que será que vocês pensam dele? A morte dele foi a morte de um mártir? A morte dele foi um exemplo moral? Irmãos, quanto da chamada religião de hoje pensa assim? Mataram o coitado do Jesus, e a morte dele é um exemplo moral, mostra a indignidade da humanidade e a bondade de Deus. Os homens vão para o inferno crendo nisso, vão para o inferno, porque isso não salva ninguém, né? Basicamente a humanidade em geral pensa assim. Pedro está indo muito além disso. É como se ele estivesse dizendo, pense o que aconteceu na morte de Cristo. Ele é Jesus, o Nazareno, aprovado por Deus e diante de vós, com sinais, prodígios e milagres, os quais o próprio Deus, olha aí o verso 22, o próprio Deus, ninguém menos, não é um homem poderoso, um super-homem, mas Deus homem. O próprio Deus realizou por intermédio deles. Os irmãos estão vendo a singularidade desse homem, do verbo encarnado? O próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Então no verso 22 ele já colocou 2 pontos. Primeiro, Jesus é homem, de carne e sangue, semelhante a nós, mas sem pecado. Segundo ponto agora, porque ele é varão aprovado por Deus, coisa que nós não somos, coisa que Adão não foi, coisa que homem algum foi, não é? Ele foi aprovado. Primeiro então humanidade, e segundo humanidade perfeita. Agora, irmãos, se ele é homem perfeito, vamos parar um pouquinho no verso 22 para recordar o que nós compartilhamos. Ele poderia, e no que concerne a ele, excluindo a sua obra redentora, talvez pudéssemos dizer que ele deveria ter partido do Monte da Transfiguração para o céu. Porque lá naquele final quase do ministério dele, quando aquele céu se abre pela segunda vez, já tinha se aberto 3 anos antes, aonde? No Jordão, quando ele foi batizado. E aquela voz do céu ouvida, este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Olha o varão aprovado. E agora ele vai para o deserto, 40 dias jejuando, para ser tentado por quem? Pelo diabo. E o diabo fazendo aquelas propostas, e nós sabemos como ele venceu, basta você ler Lucas capítulo 3, Mateus capítulo 4, e você vai ver como ele venceu, aprovado por Deus. E depois o céu se rasga de novo, 3 anos depois, agora no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, e de novo a voz do céu é ouvida, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Irmãos, essa é a prova cabal, é a prova final de que ele é um homem absolutamente aprovado. Então sabe qual que seria o caminho do Senhor Jesus a partir do Monte da Transfiguração? Qual seria? Qual seria? O céu. O céu, porque ele é varão aprovado por Deus. Mas ao invés de ir para o céu, para onde que ele foi? Para a cruz. Ele caminhou mais 6 meses, desceu o Monte da Transfiguração. Sabe o que ele encontra lá embaixo? Um jovem possesso de espírito imundo. E depois ele caminha mais 6 meses, e agora ele sobe a um outro monte. O Monte da Transfiguração tem tudo a ver com ele. O Monte Calvário tem tudo a ver conosco. Porque o Monte Calvário diz que aquele que não conheceu o pecado, porque é varão aprovado por Deus, Deus o fez pecado por nós. Os irmãos estão vendo? O Monte da Transfiguração é dele, o Monte Calvário é nosso. Deus o fez pecado por nós, para que nele, sabe o que significa esse nele? Significa aqueles que creem nele. Não é toda a humanidade, não. O universalismo não é bíblico, não. Só participam dos valores, dos méritos de Cristo, da sua obediência até a morte e morte de cruz, aqueles que estão nele, para que nele, os que creem nele, fossem feitos justiça de Deus. Então olha quão maravilhosa é a nossa salvação, quão segura, não é? Por que o nosso coração tem uma paz irremovível? Por que nós temos uma convicção absoluta da nossa justificação? Porque quando nós nos reunimos, nós adoramos Deus, porque Ele é o nosso Pai. Nós ainda cometemos pecados?
e por causa da presença habitadora do Espírito Santo em nós, quando o cometemos, isso nos faz muito mal. E o Espírito Santo nos convence do pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E se a presença habitadora do Espírito Santo é uma realidade em nós, nós não temos prazer no pecado. Nós não ficamos de brincadeirinha com o pecado. Peca e confessa, peca e confessa, peca e confessa. Quem anda assim nunca viu a Deus. Mas se o Espírito Santo habita em nós, nós temos um desprazer no pecado. Nós pecamos, circunstancialmente, ocasionalmente, mas temos desprazer no pecado, porque habita em nós o Santo Espírito de Deus, que desceu aqui no Pentecoste para habitar na vida da igreja, não é? Então, irmão, Pedro está traçando, em linhas gerais, esses detalhes que aqui eu estou entrando em alguns deles, né? Varão aprovado. Então ele vai dizer no verso 23 o que significou a crucificação, né? Então ele vai dizer que por um lado é o desígnio, primeira parte do verso 23, plano de Deus, presciência de Deus, porque naquele conselho eterno da Trindade o Filho determinou-se a ser o Salvador. Foi o Filho que se fez carne, não o Pai, nem o Espírito Santo. Então, quando nós partimos o pão, nós não estamos celebrando a mesa do Pai, nós estamos celebrando a mesa do Senhor, porque foi o Senhor, o Filho, quem se fez carne. Por isso essa mesa é a mesa do Senhor. Então, o versículo 23 mostra a parte A da cruz, que é o desígnio e presciência de Deus. Esse é o lado A da cruz. Agora o lado B da cruz. Vós o matastes, a ação humana, não é? Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, porque ele é um varão aprovado por Deus, como já dissemos. Então a sua crucificação foi iníqua, não é? Foi injusta no que concerne ao aspecto natural. Foi aí que nós paramos na reunião anterior. E agora então no verso 24 Pedro diz assim: quarto passo. O primeiro então é a humanidade, o segundo é a humanidade perfeita, aprovada. O terceiro passo é a crucificação, está bem claro aí. E o quarto passo agora, verso 24, ressurreição. E esse é o passo central. Tanto é que nós vamos gastar aqui uma ou duas reuniões examinando os detalhes magníficos desse assunto ressurreição. Pedro chega a citar 4 versículos de um Salmo 16, um dos salmos messiânicos. Ele extrai aquele texto lá do Velho Testamento e vai agora jogar aqui no seu sermão, porque ele vai interpretar. É como se ele dissesse assim: lembra o que Davi falou no Salmo 116? Ele estava dizendo a respeito do filho dele, filho de Davi, né? Esse verbo de Deus que se faria carne, o Redentor, o Messias. Davi é profeta, ele está falando 800 anos antes desse Cristo, esse Cristo Jesus. Então ele cita o Salmo 16 e ele diz assim, parte inicial do verso 25 então, ou melhor, verso 24, né, onde nós estamos, depois que ele entra no Salmo. Vamos ver um pouquinho do verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou. Agora vamos com cuidado aqui. Mantenha aí sua meditação na palavra, seus olhos fixos nos termos aí. Primeiro termo maravilhoso: rompendo os grilhões da morte. Vou tentar explicar para os irmãos qual é o sentido disso. O sentido original desse termo é muito lindo. Primeiro, que significa que quando o Senhor Jesus entrou na morte, para usar uma metáfora, e quem sabe deixar isso claro, era como que um bebê num ventre materno em uma hora de pré-parto. Então, a figura, a mensagem de Pedro é que quando o Senhor Jesus entrou na morte, é como se então a morte, ela ficasse grávida de algo que ela não teria outra opção senão entrar em dores de parto, em hora de parto. Ela teria que expulsar. Os irmãos percebem? Ela teria que expulsar. Então o termo que Pedro usa, rompendo os grilhões. Há uma outra versão que usa a palavra ânsias, mas a tradução mais exata a partir do original, ela ainda é mais impressionante. Significa dores do nascimento.
Irmãos, mas aqui está falando sobre grilhões da morte. Há uma tradução em português que fala ânsias da morte, como já citei, e dores da morte. Mas o termo no original fala de dores do nascimento. O termo grego original, muito interessante. Significa que quando o Senhor Jesus estava entrando na morte, a morte estava morrendo e a vida estava nascendo. Por isso a morte de Cristo é a morte da morte, como falamos também na reunião anterior. E a morte de Cristo é o nascimento da vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então quando o Senhor Jesus entra na morte, Ele mata a morte e Ele dá a luz à vida. Pedro fala em Timóteo isso. Lá fala que o Senhor Jesus trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Os irmãos se lembram desse texto? Querem localizar esse texto? Abra sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. Preste bem atenção nesse texto tão precioso. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Está dizendo que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Como eu gosto dessa palavra. Deus não é frouxo, Deus é determinado. Aquilo que Ele determinou fazer, ninguém entraria na frente dele e o dissuadiria de fazer, porque Ele determinou. Nós fomos salvos pela sua determinação e graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Por isso que Pedro fala que Ele foi crucificado de acordo com o desígnio e o quê? Presciência de Deus. Então a determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora. Esse agora é o agora da encarnação, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Você percebe a palavra aparecimento? Por que não diz nascimento? Estaria correto, mas a ênfase é quem está aparecendo na carne é o Filho eterno, incriado, né? Ele se manifestou na carne, aquele que foi manifestado na carne. Não é aquele que teve início no ventre de Maria, mas aquele cujas origens são desde os tempos eternos. Miqueias, capítulo 5. Cujas origens são desde os tempos eternos, porque Ele é o Filho eterno do Pai eterno. Então, Pedro escrevendo a Timóteo vai dizer que essa graça foi manifestada agora pelo aparecimento desse Filho eterno na carne, a encarnação do nosso Salvador Cristo Jesus. Agora, veja aí onde nós estávamos lá em Atos 2. O qual não só fez o quê? Destruiu a morte. Irmãos, são termos muito fortes, mas muito fortes, para que nós cristãos não sejamos impactados com eles, para que nós cristãos não tenhamos uma visão diferenciada da morte, para que nós não entendamos o que é a morte do ponto de vista bíblico, para que nós não entendamos o quão séria a declaração lá de 1 Coríntios 15, que foi tragada a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Por que isso tudo? Porque o Senhor Jesus destruiu a morte. É um termo muito forte, né? Quando que Ele destruiu? Pedro está nos contando, pregando lá no Pentecostes. Está dizendo que esse varão é um varão aprovado. Porque ele é varão, homem real, ele pode morrer. Porque se não é homem real, ele não morreria. Só o homem morre, né? Ele tem que ter carne e sangue para morrer. Então ele participou de carne e sangue. E esse varão é aprovado por Deus. Esse varão entra na morte. Então quando ele entra na morte, ele provoca dores de parto na morte. Agora a morte tem que expulsá-lo. Por isso o termo original é dores do nascimento. Muito interessante. Rompendo as ânsias ou dores de nascimento da morte. E aqui a Timóteo diz, destruiu a morte. E ele trouxe a luz, está vendo? Como que dando a luz, uma mulher grávida, na hora do parto,
e deu à luz, trouxe à luz o quê? A vida e a imortalidade. Porque o Senhor Jesus, depois que ele saiu da morte, ele assumiu uma forma de vida que não pode mais ser tocada pela morte. É a mesma vida que nós assumiremos quando nossos corpos forem transfigurados e quando os mortos em Cristo forem ressuscitados, como ensina 1 Coríntios 15, o capítulo sobre a ressurreição. Então os irmãos estão vendo como isso é um sólido fundamento da mensagem cristã? Ah, irmão, é muito complicado nós que temos pela graça a mente de Cristo compreendemos como pode, só o pecado explicaria, né? Como pode as pessoas seguirem líderes humanos? Líderes humanos. Certa vez um homem de Deus estava pregando numa universidade, pregando ali naquele campus universitário, e o assunto era a ressurreição de Cristo. Então ele pregou a ressurreição de Cristo, usou os textos bíblicos, e alguns universitários, ou melhor, um professor universitário, no final da mensagem, ele foi como que combater esse pregador. Então ele disse assim: você fala desse Jesus e prega esse Jesus se fez homem, morreu, mas vocês nem sabem onde foi o túmulo dele. E quando ele proferiu essa frase, ele viu que ele tinha pisado no próprio calo. Porque nós não somos adorador de morto. E ele dizia que as filosofias têm os seus líderes e sabem lá onde os seus líderes estão. Você vai lá no túmulo do Maomé, os que adoram Maomé, para lá render as oferendas lá para o seu profeta, e os que gostam do Buda tem lá também o lugar do Buda, e os ossos deles estão lá até hoje, não saíram de lá, ficaram quietinhos lá, porque eles são pecadores, né? Mas a mensagem dos cristãos, daqueles que creem no Senhor Jesus, é aquela mensagem do anjo para aquelas mulheres que chegaram na porta do túmulo. Os irmãos se lembram? Aqueles anjos disseram assim para aquelas mulheres: vós procurais dentre os mortos aquele que vive, e ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, quando aquele combatente achou que estava jogando por terra a mensagem evangélica, ele estava pisando no próprio calo. Nós cristãos não temos um lugar de adoração, um túmulo para ir visitar, porque o nosso Senhor não está no túmulo, está no trono. Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Esse Jesus foi exaltado por Deus e feito Senhor do universo, nome ao qual, ou diante do qual se dobra todo outro nome. Joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus o fez Senhor e Cristo. Nós não temos lugar nenhum para ir e não temos túmulo nenhum para reverenciar, porque o nosso Senhor ressuscitou. Então, Paulo diz assim: ele trouxe à luz a vida, destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Lindas palavras, porque é o que Pedro quis dizer lá no seu sermão. Ele entra na morte, provoca dores de parto na morte, a morte não consegue fazer outra coisa senão expulsá-lo, e quando ela o expulsa, isso significa dores de nascimento. Nascimento do quê? Nascimento da vida e da imortalidade por meio do Evangelho. Quem são aqueles que participam da vida e da imortalidade? Aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e tem a Ele mesmo como sua vida, né? Então, voltando lá em Atos capítulo 2, é aí que Pedro está nesse momento. Deus o ressuscitou, Atos 2:24, rompendo as ânsias da morte. E ele completa: porque não era possível que ele fosse retido por ela. A parte A nós já comentamos: rompendo os grilhões da morte, matando a morte e trazendo à luz a vida. Agora, a parte B é tão cheia de conteúdo e de significado que Pedro vai gastar 4 versículos para explicar a parte B do verso 24. E são exatamente os versículos do Salmo 16. 4 versículos para explicar esse termo, olha. Pode marcar aí a correlação. Não era possível que esse Jesus fosse retido pela morte. Então ele entra no verso 25. Por quê?
Você está vendo? Então, quando for ler as Escrituras, cuidado, você não está lendo um jornal, você está lendo a palavra de Deus. Então, quando Pedro coloca o porquê, ele está fazendo a relação do que ele vai falar até o verso 28, citando o Salmo 16, com o que ele falou no final do Salmo 24. O versículo, a palavra porquê está fazendo esse link aí, essa junção aí. Por quê? Por que não era possível que a morte retivesse esse Jesus? Ele vai explicar. E eu quero resumir o que ele explicou nos 4 versículos, para quem sabe a gente poder ter um vislumbre maior. Ele vai explicar que Jesus venceu na vida, parte A do verso 25. Ele vai explicar que Jesus venceu na tentação, parte B do versículo 25. E ele vai explicar que Jesus venceu na morte, versículos 26, 27 e 28. Então, 3 aspectos. Por que a morte não pôde retê-lo? Porque ele venceu na vida, porque ele venceu na tentação e porque ele venceu na morte. 3 aspectos. Vamos ver o primeiro? O que significa Jesus venceu na vida? Essa expressão hoje é comum, né? Sabe quem é que vence na vida? Quem ganha bastante dinheiro, né? Quanto mais dinheiro, mais vitorioso na vida. O Senhor Jesus iniciou a sua vida humana numa manjedoura e terminou numa cruz. Ele, sendo rico, porque é o Filho de Deus, ele se fez pobre por amor de vós, para que nele vós fosseis ricos. Mas obviamente não é riqueza material, não é? São as riquezas insondáveis em Cristo e de Cristo. Então ele vai dizer por que esse Jesus não pôde ser retido pela morte, porque ele venceu na vida, venceu na morte, ou melhor, na tentação, e por último venceu na morte. Essa é o que eu disse para os irmãos na reunião anterior, a linda mensagem do Salmo 16. Então vamos ver passo a passo agora. Parte A do verso 25. Vitória na vida, resumida numa frase. Qual é a frase? A respeito dele diz Davi. Então ele começa a citar o Salmo 16. Qual é a primeira frase aí? Diante de mim. Diante de mim. Quem que está falando? Em primeiro plano, Davi, não é? Se referindo a quem? Jesus Cristo. É um salmo messiânico. Diante de mim via, do verbo ver, contemplação, contemplava. Diante de mim contemplava. Sempre, sem solução de continuidade, ininterruptamente. Olha bem, por que o Senhor venceu na vida? Está ficando claro? Porque ele, homem, Jesus o Nazareno, do verso 22, como que ele viveu? Por que ele venceu na vida? Porque diante de mim eu contemplava ininterruptamente quem? O Senhor. E é claro que com essa expressão, o Senhor, Jeová, ele está se referindo ao Pai, é óbvio, não é isso? Qual foi o segredo da vitória de Jesus na vida? Contemplar ininterruptamente a Deus. Agora nós vamos parar por aqui não. Eu quero mostrar para os irmãos a seriedade disso e a beleza disso. Irmão, deixe marcado esse texto de Atos aí, nosso texto de referência. Abra sua Bíblia em Judas. Vou procurar ilustrar para os irmãos a grandiosidade dessa expressão de Pedro, citando o Salmo e mostrando por que Jesus venceu na vida. Diante de mim eu via, eu contemplava sempre, ininterruptamente, o Senhor. Eu vou tentar mostrar para os irmãos através do livro de Judas. O Espírito do Senhor nos ajude a ver com clareza qual a causa do pecado dos anjos, antes do Senhor colocar aquele casal no Éden, por um ato criador. Qual foi a causa da queda dos anjos? E nós vamos comparar com a vida humana do Senhor Jesus. Dá uma olhada em Judas, versículo 6. E há anjos. Você achou Judas aí na sua Bíblia? Saiu correndo da Bíblia. Tem um capítulo só, o livrinho, antes de Apocalipse. Os irmãos acharam? Judas, versículo 6. Diz assim: e há anjos, os que não fizeram o quê? Guardaram o seu estado original, principado. Não guardaram a posição na qual foram colocados por Deus.
Deus colocou os anjos em diversas posições, em diversos graus de glória. Então, os anjos que não guardaram o seu estado original, no sentido original, o termo é principado, não guardaram o seu lugar na ordem de Deus. E agora nós vamos entrar num assunto sério aqui, né? Assunto que toca a questão do porquê que as irmãs usam véu, né? Nós não vamos entrar nesse assunto aqui, mas só lembrando os irmãos e as irmãs que esse versículo 6 tem relação com o véu que você está usando. Os anjos que não guardaram o seu estado original na ordem de Deus, ou o seu principado, como eu disse, né? Mas, continua aí o versículo, fizeram o quê? Abandonaram o seu próprio domicílio ou habitação. Abandonaram o seu próprio domicílio. Ele o tem guardado sob trevas. Nós precisamos falar aqui sobre a situação do juízo de Lúcifer. Já é muito bem conhecido por todos nós. Apocalipse diz que quando ele então caiu, almejando assumir o lugar de Deus, o trono de Deus, se assentar no trono de Deus e ser como Deus, e foi então exatamente essa proposta que ele fez para o homem depois, porque foi isso que ele almejou, e por isso ele foi julgado, e com ele foi julgado quanto dos anjos? 1/3 dos anjos. Não é assim? Por quê? Judas 6 está explicando. Porque eles não guardaram o seu estado original. Eles não respeitaram o seu principado. Lúcifer não estava contente em ser Lúcifer. Lúcifer queria ser Deus. Então eles não guardaram o seu principado. E o versículo continua dizendo: abandonaram o seu próprio domicílio, ou sua própria habitação. Então eles foram julgados por Deus. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo? Os anjos que foram colocados numa posição gloriosa, diante da glória de Deus, para contemplar a glória de Deus, são criaturas, não são nada mais, nada menos do que criaturas, não é? Em um estado superior ao nosso, mas criaturas. Nenhum anjo é eterno, é incriado, só Deus é incriado, são criaturas, são servos, não é? Então eles foram colocados cada um no seu principado. E debaixo do governo de Lúcifer, 1/3 dos anjos tomou uma atitude. Qual atitude? Viraram as costas. Esses anjos não podem dizer o que o Senhor Jesus disse lá no Salmo 16, a primeira frase que nós estamos lendo: diante de mim via sempre o Senhor. Eles viraram as costas para Ele e se revoltaram, se rebelaram contra Ele. Agora, irmãos, não tem jeito de destronar o Criador. Quando eles saíram do seu lugar no principado, eles foram julgados, porque ninguém pode destronar a Deus, né? Então, qual foi a proposta para o Senhor Jesus? Agora vai ficando claro para nós a beleza daquele Salmo 16. Pedro está dizendo por que esse varão, vamos voltar lá em Atos 2, por que esse varão foi aprovado por Deus, por que ele entrou na morte, por que ele rompeu as ânsias da morte, e por que especificamente, final do verso 24, que não era possível, não perca essa frase aí, Atos 2, 24, não era possível, não é? A morte não tinha poder de reter esse homem. Por quê? 3 causas que se complementam, que se seguem. Ele venceu na vida, ele venceu na tentação e ele venceu consequentemente na morte pela ressurreição. Como que ele venceu na vida? Diante de mim via sempre o Senhor. Satanás ou Lúcifer inicialmente e 1/3 dos anjos viraram as costas para Deus, mas o Senhor Jesus, diante dele sempre via o Senhor. Os irmãos percebem? Como já disse outras vezes, ele podia suportar tudo por causa dessa face, vendo essa face, enquanto via essa face. Ele suportou o seu querido Pedro, discípulo dos mais chegados, negá-lo, e não só uma vez, mas 3 vezes. Ele suportou aquele ladrão no meio dos 12, Judas Iscariotes, que tirava tudo que era colocado na bolsa, não é? Ele suportou os 2 filhos do trovão, o Tiago e o João, que passavam por Samaria, encontravam aqueles samaritanos, achavam que aquele povo não era digno do evangelho, então eles olhavam assim para o Senhor e falavam: Senhor, não quero que nós mandemos descer fogo do céu para destruir essa aldeia de samaritanos que não quer receber o Senhor? Aí o Senhor vira para os 2 íntimos também dele, Tiago e João, e diz assim: vocês não sabem de que espírito são. Os 2 filhos do trovão, não é? Os 2 desastrados que queriam fazer desastre, não é?
Então o Senhor Jesus suportou toda essa situação. Por quê? Porque diante de mim eu via sempre o Senhor. Os irmãos percebem que aqui está o segredo da vitória? Nós não podemos dar nenhum passo mais na sequência aí sem esse primeiro. Se ele diante dele não visse o Senhor ininterruptamente, a parte B do verso 25 não podia ser verdade. Estando ele à minha direita, exatamente porque eu sempre vi o Senhor, estando ele à minha direita, para que eu não seja abalado. Agora a gente entra então na segunda fase aí, vitória do Senhor na tentação. Está vendo? Por que ele não foi abalado? Por que ele saiu do Rio Jordão depois do batismo e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? Como já citei, em Mateus 4, por exemplo. E lá ele é tentado naqueles 3 aspectos terríveis. Por que ele não foi abalado? Ele era um homem que estava em estado humano total, participando de carne e sangue assim como nós. A vida de Jesus não foi uma vida de semideus e nem de semi-homem, mas a vida de um homem com todas as letras, tentado assim como foi aquele homem inicialmente lá no jardim. Adão, quando foi tentado, também não tinha pecado. Pecado na vida de Adão veio de fora para dentro. O Senhor Jesus também foi tentado dessa maneira. Ele não tinha pecado. É claro que com o diferencial de que Adão nunca foi habitado por Deus. E ali nós temos um homem que é o próprio Deus encarnado. Mas nunca anule a humanidade do Senhor Jesus. Nunca ache que a tentação foi uma historinha, uma ficção, uma força de expressão. Hebreus diz que ele foi tentado assim como nós em todas as coisas, à nossa semelhança. Então ali estava esse homem. E por que ele não foi abalado? Porque diante de mim via sempre o Senhor. Então vitória na vida primeiro. Ele nunca virou as costas para Deus, como os anjos viraram. E agora vitória na tentação, porque ele estava sempre contemplando o Pai. E consequentemente a gente vai ver a sua vitória na morte. Agora, irmão, vamos olhar um pouquinho a sua vitória na tentação. Não vamos passar rápido por isso aqui, não. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 4. Quero colocar para os irmãos aqui, em linhas gerais, 3 elementos da vitória do Senhor na tentação. Nós estamos ilustrando com Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Nós estamos usando esse texto para ilustrar Atos 2, 25, parte B. Que diz o quê? Ele está sempre à minha direita para que eu não seja abalado. Então o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não foi o quê? Abalado. Ele não caiu, porque ele sempre viu o Senhor. Agora então vamos ver se a tentação desse homem foi uma brincadeira qualquer. Abra sua Bíblia em Mateus então, capítulo 4. Você vai ver a narrativa, nós não vamos ler o texto, vou só citar então alguns pontos importantes para os irmãos. Ele termina de sair do batismo no final do capítulo 3 de Mateus. O céu se abre e a voz do céu é ouvida: este é o meu filho. Quando o capítulo 4 inicia, diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Não é pelo diabo não, é pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então é uma tentação providencial, é uma condução do Espírito para que aquele homem seja provado mesmo. Como diz o livro de Hebreus, será que ele pode ser o autor da nossa salvação? Será que ele pode ser fonte de salvação eterna para todos que crescem nele? Será que a vida dele é vida perfeita para poder dar fundamento a uma obra perfeita? Lembra que o propiciatório está em cima da arca. O propiciatório fala da obra de Cristo e a arca fala da pessoa de Cristo. Quando você abre Mateus 4, de 1 a 12, aqui não tem nada de propiciatório, aqui tem de arca. Vamos ver se esse homem é perfeito, para que depois ele possa suportar a cruz. Propiciatório. Será que a propiciação que ele vai fazer é perfeita? Se ele for perfeito, é perfeita. Se ele não for perfeito, ela não é perfeita. Então ele é levado ao deserto para ser provado pelo diabo. E agora as questões ficam mais sérias. Porque primeiro plano, versículo 3, primeira frase do diabo para o Senhor Jesus: se és o Filho de Deus. Ele vai tentar abalar esse homem na base da sua convicção. Você tem certeza de quem você é? Você não está enganado de que você é o Messias, não? Tantos já vieram. Será que você acha mesmo que você é maior do que Daniel, do que Jeremias, do que Isaías, e até mesmo do que João Batista?
Tem certeza que você é o Messias? Você é o Filho de Deus? Então, se você tem certeza, vamos fazer uns testes. Foi o que o diabo falou. Vamos fazer uns testes. Manda que essas pedras se transformem em pães. Veja a palavra do diabo. Manda. Manda. Enquanto o Senhor Jesus, quando ele fala sobre si mesmo, ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, né? Ser servido. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas ele veio para servir. Ele não veio para mandar, ele veio para entregar a sua vida. E então ele assumiu uma autoridade de Senhor Supremo, né? E nessa autoridade ele governa a sua igreja. Mas quando ele se manifestou na sua primeira vinda, ele veio como servo de todos, cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não veio para colocar a casa em ordem, ele veio para morrer pela casa, para que como Senhor vivo colocasse sua casa em ordem. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor nunca poderia colocar sua casa em ordem pregando enquanto encarnado, fazendo milagres, ensinando as pessoas. Ele podia ensinar milênios. O Senhor Jesus podia ainda estar vivo hoje ensinando. 2000 anos de ensino. E cada geração que morria estava debaixo da condenação do inferno. Nós não podemos ser salvos pelo ensino. Ele veio para se entregar pela sua casa, para que ele pudesse levar a sua casa a uma nova realidade. Ele pudesse começar do zero a sua casa, com um novo coração, um novo espírito, uma nova mente, não é? Habitados pelo seu próprio espírito. É começar do novo, não é retocar o velho. Então, ele veio para servir. Então, quando o diabo disse manda, não apenas ele está tocando indevidamente a vida e a pessoa do Senhor Jesus, porque ele é servo. Um servo não manda, um servo obedece. Então, quando o diabo falou manda, sabe o que esse servo fez, o Senhor Jesus? Atos 2, lá onde nós vemos: diante de mim via sempre o Senhor. Ele não transformou pedra em pão. Por quê? Porque não foi o Pai que mandou. Porque ele sabia que aquilo não tinha em mira uma vontade do Pai, mas era uma vontade do diabo, como que um teste. E qual foi a tentação envolvida aqui? A tentação envolvida aqui é se no que concerne a vida do Senhor Jesus, o amor de Deus o supriria. Será que o amor de Deus o supriria? 40 dias de jejum. Manda que essas pedras se transformem em pão. A tentação envolvida aqui é para que ele fosse capaz, para que ele fosse poderoso. Irmãos, quantos de nós caem nessa tentação, não é? Quantos de nós não passamos nesse primeiro teste? Diante de mim via sempre o Senhor, estando à minha direita não serei abalado. Esse é um ponto grave de abalo. Ser poderoso, ser capaz. Eu posso, eu faço, eu quero, não é? O Senhor Jesus venceu. Essa é uma das expressões mais fortes do que nós somos, quando se mexe com a nossa capacidade. E aqui a capacidade do Senhor Jesus foi mexida. Transformar a pedra em pão para ele significava nada. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Verbo que se fez carne. Por que ele não fez? Porque aquilo não estava conforme a vontade do Pai. E diante de mim eu via sempre o Senhor. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Então, o primeiro aspecto, se o amor de Deus o supriria. Tentação para ser capaz em si mesmo e por si mesmo. Depois, se irmãos lerem o versículo 6, a segunda tentação: será que o amor de Deus guardaria a ele? Esse era o teste do diabo. Você não é o Filho de Deus? Então que seja provado. Sobe lá no pináculo do templo e pula lá em cima, porque na palavra que você confessa e lê, está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, eles vão te sustentar, para não tropeçares em alguma pedra. Diabo citando a Bíblia. Diabo conhece as Escrituras, que coisa interessante, né? Só que ele não conhece o espírito das Escrituras. Então ele cita as Escrituras de uma forma desordenada, incorreta, frustrada, não é? Porque ele não tem a linha da vontade de Deus. Então ele cita as Escrituras e tenta o Senhor a ser o quê? A ser espetacular, a confiar se realmente o amor de Deus guardaria a ele. Então o Senhor Jesus mais uma vez repreende. Ele não foi abalado nesse ponto. Mais uma vez, estando ele à minha direita, não serei abalado, né? E a última tentação, no versículo 8 e 9, por que nós estamos citando esse texto? Porque essas três tentações, irmãos, resumem e são aqui uma segunda mostra daquelas onde o homem foi tentado pela primeira vez lá no jardim. Ele foi tentado exatamente nesses 3 pontos.
onde o Senhor Jesus foi tentado. Então, aqui no versículo 8 e 9, o último aspecto, o Senhor o leva a um monte alto, lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e, versículo 9, lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Qual é a insinuação de Satanás aqui? Se o amor de Deus para ele seria suficiente. Com relação aos pães, se o amor de Deus o supriria. Com relação a esse pináculo do templo, se o amor de Deus o guardaria. Com relação a esses reinos do mundo, se o amor de Deus lhe bastaria. Para o Senhor Jesus bastava o amor de Deus? Ou ele precisava dos reinos do mundo e a glória deles? Foi a proposta do diabo. Você não quer de uma vez ser rico? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Será que o amor de Deus bastaria? Então por isso Pedro diz: varão aprovado por Deus. E qual o motivo? Diante de mim via sempre o Senhor, né? E o último ponto, para nós concluirmos por hoje, lá de Atos capítulo 2 então, versículos 26 e 27 e o 28, fazendo como que um fecho final, mostra a vitória do Senhor Jesus na morte. Parte A do verso 25, vitória na vida. Parte B do verso 25, vitória na tentação. E verso 26 e 27, vitória na morte. E o verso 28 vai entrar como um remate, mostrando exatamente a ressurreição. Então agora o verso 23 diz assim, continuando a citação do Salmo: por isso se alegrou o meu coração. Vamos de novo com cuidado aqui. Você está vendo que o Senhor Jesus está entrando na morte com confiança? Uma situação bastante paradoxal. Porque se nós lermos Hebreus diz, e também lá João 18, o relato do Getsemane, que ele se agonizava diante da morte. Porque a morte significaria para ele uma verdadeira separação. Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Agonia, soando gotas como de sangue, como diz lá. Não é? Aqueles coágulos de sangue, agonizando. Esse é um lado. Qual o outro lado? Verso 26. Por isso se alegrou o meu coração. Paradoxo, né? Ele tinha confiança de que apesar dessa dor, como nós falamos, por um lado dor da morte, mas por outro lado dor da vida. Lembra? Ele entraria na morte, sim, morte real, mas ele mataria a morte e traria à luz a vida e a imortalidade. Consequentemente, ele daria curso aos propósitos de Deus de conduzir muitos filhos à glória. O grão de trigo caiu em terra, morreu e produziu muito fruto. Então por isso se alegrou o meu coração. Ele venceu na vida, ele venceu na tentação, então ele vai morrer com alegria. E mais do que alegria, continue aí. E a minha língua exultou. Além disso, a minha própria carne, corpo humano, repousará em esperança. Lembra que é Pedro que está pregando aqui, não é? E é Pedro quem está escrevendo lá na epístola dele, dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Lembra de Pedro? 1 Pedro 1:3. É o mesmo Pedro. Olha como essa mensagem era clara no coração de Pedro, né? Uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus entrou na morte com esperança. Minha própria carne repousará em esperança. Irmão, guarde aí a importância dessa palavra repousará. O nosso corpo, no aspecto biológico, ele não repousa da forma como do Senhor repousou. Todos os santos que já morreram tiveram seus corpos degenerados. E sabe o que está acontecendo com nós que estamos vivos? Degenerando. Ou você está ficando mais novo cada dia, né? Parabéns para você que você canta, é um ano a mais de morte na sua vida, não é? É um ano a mais de morte. Então, aqui diz: a minha carne repousará. Nenhum homem na face da terra pôde experimentar essa verdade, só um. A carne dele, o corpo dele, depois que foi tirado da cruz, colocado lá no túmulo de José de Arimateia, degenerou, entrou em putrefação,
Sim ou não? As células lá, aquele processo, né? Você sabe um pouquinho de biologia, você conhece. As células começaram a entrar em processo de degeneração? Não. Sabe por quê? Porque a morte não tinha autoridade naquele corpo. Não podia degenerá-lo. Os irmãos estão vendo? Então minha própria carne repousará. É um descanso, né? Que diferença de todos os santos que já morreram. Os santos que já morreram não tem nem corpo mais. Os que já morreram há muito tempo já estão no pó, literalmente. E quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor então vai dar corpos glorificados para todos os santos, não é? Mas o corpo do Senhor Jesus não. Ele repousou no túmulo. E sabe o que aconteceu enquanto aquele corpo repousava no túmulo, da sexta-feira até o domingo? O corpo repousado no túmulo, porque não foi tocado pelo pecado, é o corpo santo com S maiúsculo. A morte não pôde degenerar esse corpo. E em espírito, ele está fazendo uma obra ultra-tumba. Uma obra ultra-tumba. E aí eu não quero entrar em detalhes, que nós precisamos de muito tempo. Uma delas foi que ele foi ao Tártaro, pregar aos espíritos em prisão, que lá nos tempos de Noé foram desobedientes, quando o juízo de Deus, lá na época de Noé, julgou aquele mundo com o dilúvio. Então Pedro mesmo Pedro, que prega aqui no Pentecoste, leia lá Pedro depois, agora não, 1 Pedro capítulo 3, você vai ver que ele vai dizer que o Senhor Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, que no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, quando foi julgado aquele mundo. Foi pregar para quê? Para salvar os que já tinham morrido? Não. Aquela pregação não é pregação para salvação, aquela pregação é pregação para proclamação. O Senhor Jesus foi se apresentar para aqueles mortos lá do tempo de Noé, como que dizendo assim: vocês lembram de Noé? Vocês lembram que vocês caçoaram do Noé? Agora olha para mim, olha sobre quem que Noé estava falando. Noé estava falando sobre mim. Eu sou a arca que vocês recusaram, eu sou a salvação que vocês recusaram. Então ele foi pregar e proclamar a sua vitória aos espíritos em prisão. Que coisa maravilhosa. Essa foi uma das obras que o Senhor Jesus fez na ultratumba, no seu ministério ultratumba. Então o seu corpo repousou em esperança. E o versículo 27 diz: porque não deixarás minha alma na morte, e a palavra aqui é Hades, o lugar dos mortos, e nem permitirás que o teu santo, com S maiúsculo, veja corrupção ou desintegração, como nós falamos do corpo. Não viu. Foi o único corpo que não viu, né? Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. E ele conclui assim: encher-me-ás de alegria na sua presença. Por que fizeste conhecer o caminho da vida? Isso é ressurreição. Porque esse corpo viveu, esse homem viveu a vida que viveu. Esse homem enfrentou a tentação como enfrentou. Diante de mim via sempre o Senhor. Esse homem entrou na morte sendo santo no espírito, na alma e no corpo. Então o resultado final só podia ser o verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Não o caminho da morte, caminhos da vida. E ele conclui aí com essa linda frase: na tua destra há delícias perpetuamente. Eu acho que é difícil a gente ler essa expressão sem fazer analogia com Hebreus capítulo 12. Quando diz que o Senhor Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Qual era essa alegria? Não é a igreja em primeiro lugar, é a igreja em segundo lugar. Essa alegria do Senhor Jesus é, em primeiro lugar, o Pai satisfeito. Porque qual é a vontade do Pai? Conduzir muitos filhos à glória. Qual é a alegria que lhe estava proposta? Satisfação do coração do Pai. Porque o holocausto vem primeiro. Depois, oferta pelo pecado. Agora sim, a igreja. Mas a igreja, por consequência. Nós somos tão egoístas que nós achamos que a obra da cruz foi por causa de nós. A obra da cruz foi com relação a Deus, em primeiro lugar. E nos tocou, por quê? No coração de Deus havia uma vontade que tocava a nós. Então nós somos beneficiários, né? Mas quando nós olharmos para a cruz, nunca olhe para a cruz olhando a minha redenção, a minha redenção. Você olha para a cruz e vê: aquele varão ama o seu pai, e ele foi obediente a ele, até a morte e morte de cruz, para que a vontade dele fosse cumprida.
Então é como se o Senhor Jesus estivesse olhando só o Pai, só o Pai, só o Pai. Mas dentro do coração do Pai tem um povo. E como o Senhor Jesus conhece o coração do Pai, então esse povo está ligado ao coração do Pai. Então a morte redentora, ela foi cumprida, levando à plenitude, à realização daquilo que estava no coração do Pai. Conduzir muitos filhos à glória. Essa é a alegria que lhe estava proposta. Então o versículo 28 termina dizendo: fizeste-me conhecer o caminho da vida, e na tua destra é o quê? É uma posição de poder. Ele entra na morte sabendo que ele vai ser ressuscitado, irmãos. Ele entra na morte sabendo que ele será ressuscitado. Na tua destra há delícias. Então os irmãos verem quão completo é esse Salmo 16, quão maravilhoso. Vitória na vida, vitória na tentação, vitória na morte. Plenas. A morte nunca o tocou. No seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Como que na cruz ele foi separado de Deus? Porque na cruz ele foi como que vestido com o nosso pecado, mas não tocado. Não tocado. Jesus nunca se tornou um pecador. Nunca se tornou um pecador. Na cruz ele foi como que vestido com o nosso pecado. Sua roupa não faz parte do teu corpo. Você tira e põe. Mas quando o Senhor Jesus foi velado lá pelo nosso pecado, o seu rosto foi separado do rosto do Pai. Agora havia uma nuvem espessa, ele não podia mais ver o Senhor diante dele. Então ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não se torna um pecador, ele assume o nosso pecado. Ele é encoberto da vista do Pai, ele deixa de ver o Pai. E por isso então ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? A comunhão é quebrada de uma forma misteriosa e tremenda. Mas o pecado não toca aquela vida, nem na cruz. Ele nunca se tornou um pecador. Ele assumiu o nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. E o sentido ali não é tornou-se pecaminoso. O sentido ali é foi vestido pelo nosso pecado. Assim como nós, quando somos salvos, nós não tornamos santos com S maiúsculo, não é? Só tem um santo com S maiúsculo. Você não é pecador ainda? Claro que é. Mas a justiça de Cristo cobre você. Cobre você, né? O inverso aconteceu na cruz. Ele é o santo de Deus com S maiúsculo, mas o nosso pecado cobre a ele. Então, Deus meu, por que me desamparaste? Tão grande salvação. Quem pode abalar essa salvação? Quem pode abalar esses fundamentos, dessa vida humana, dessa obra, dessa ressurreição? Ninguém. Por isso esse é o cerne da mensagem do Evangelho. Nós queremos ter vidas salvas, então nós temos que pregar este Evangelho, né? Senhor Jesus encarnado, morto, ressuscitado. O Senhor nos ajude a contemplar, irmãos, com mais clareza essas gloriosas verdades, infindáveis. Amém. Vamos orar. Senhor, nossa oração é que o Senhor rasgue o véu do nosso entendimento espiritual, para que nós possamos contemplar e adorar a pessoa e obra do Senhor Jesus, com clareza, com profundidade, para que as nossas vidas ganhem todo o resultado de segurança, de adoração e de uma conduta agradável a Ti, como preciosa consequência dessa ministração Tua na cruz do Calvário. Entrando na morte, vencendo a morte, ressuscitando, sendo exaltado, recebendo o Espírito e derramando o Espírito para habitar em nós. Senhor, leva-nos à realidade espiritual dessas verdades. Não vivemos nós, Tu vives em nós. Ajuda-nos a vivenciar na nossa experiência diária essa realidade, Senhor, esse fato. Não são histórias, não são palavras, é o que o Senhor fez e é o que o Senhor é em nós. Dá-nos, Senhor, posse dessas verdades. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.